Olá, sou o João, Sou o Filipe Sou o Hugo. somos a Mr. Zombie. e vocês estão a ouvir o Piado do Pardal. Pardal, pardal, pardal. Olá, o meu nome é João Pardal e este é o Piado Pardal. Aqui trata cultura pop por tu. Sejam então bem-vindos a mais um podcast e desta vez fui à loja Mr. Zombie. Estive com o staff que compõe este novo renovado espaço de retro gaming e não só. Batizado agora como Mr. Zombie Games and Burgers, estive com o João, o Filipe e o Hugo. Foi uma conversa descontraída sobre memórias com videojogos e, claro, quis saber um pouco mais sobre este projeto que junta restauração, videojogos e muita diversão. Houve tempo para inaugurar uma nova rúbrica aqui no podcast, o Pio Rápido. Quando ouvirem vão perceber no que consiste. Sem mais delongas, eis a conversa. Espero que gostem. Ora viva, estamos aqui num episódio muito especial do Piado do Pardal. O Piado do Pardal aqui, este episódio saiu do seu estúdio improvisado, também conhecido como Ninho. E o podcast veio aqui à loja Mr. Zombie, aqui na estrada de Benfica, para falar um pouco sobre videojogos, memórias com videojogos, também conhecer um pouco melhor a loja Mr. Zombie e, para saber um pouco mais, tenho aqui a equipa que está por detrás deste projeto da Mr. Zombie. Tenho o João, Olá, pessoal. o Filipe, Boa noite, malta. boa noite, boa tarde, bom dia, A hora que se te encontrar. à hora que as pessoas possam estar a ouvir isto. E, last but not least, também temos o Hugo. Oi, oi. Muito bem, olha, antes de mais, muito obrigado por receberem aqui o podcast, o Piado Pardal, aqui no vosso espaço, que já agora, deixem-me dizer isto convosco, que realmente está um espaço espetacular, mesmo próprio para apaixonados por videojogos e cultura pop, portanto, Obrigado. ora essa. Antes de falarmos concretamente sobre o projeto da Mr. Zombie, quero-vos conhecer um bocadinho melhor, ou seja, quero conhecer o vosso lado, a vossa relação com os videojogos. Por isso, queria-vos perguntar qual é que foi a vossa primeira memória com um videojogo ou com videojogos. Começo por ti, João. A primeira memória acho que foi com PC, com aqueles jogos em EGA, rosa e brancos. Em placa MIDI, com aquelas cenas... Não sei, era um 286 ou antes Sim. disso 086. Não sei E como é que tinhas se mais ou chamava. menos que idade, lembras-te? Devia ter para aí uns 5, 6 anos. Foi quando os meus tios compraram um PC. Mas assim mais a sério, deve ter sido com a Famiclone, não tinha NES, Sim. tinha Famiclone, e logo a seguir o Game Boy. Ok. Aí acho que foi quando começou mesmo a sério. A tua bichinho, o sim. bichinho com os videojogos. Muito bem. E tu, Filipe, como é que... Olha, eu, sem me estender muito, quero dizer que a minha experiência foi inicialmente com o Spectrum e tive a sorte no início dos anos 90, quando a Sega é implementada em Portugal, a minha mãe, como era durante uma rede de clubes de vídeo, tinha a Sega como aliás, é o filmes, né, na Sim, sim, distribuidora. E tinha a sorte de poder ter na loja toda esta panóplia de consoles e jogos em primeira mão, e cresci desde muito novo no meio dos videojogos e me acompanhou até aos dias de hoje, tendo iniciado nessa altura. Muito bem. E tu, lembras-te assim da primeira memória com O primeiro jogo que eu videojogos? lembro de jogar foi num PC Windows. Eu sou um bocadinho mais novo do que o resto da equipa. Sim. PC Windows XP, o meu pai trouxe do trabalho porque tinha sido reformado o PC. Portanto, jogar Hugo. Eu sou o Sim. Hugo, portanto o primeiro jogo lá tinha de ser o Hugo. Uma piada louca. Lembro-me de jogar aquilo vezes e vezes sem conta, passar o jogo mas 500 vezes. O jogo era pequenino, mas era o único que tinha lá. Aqueles com mini-jogos. Sim. Muito bem. Sim. Eu queria agora pegar no aspecto que o Filipe falou em relação à ligação que neste caso, a mãe dele e, por conseguinte, o Filipe teve com videojogos, em relação dos videojogos e
e com a Sega, por causa Sega do e cubo. Nintendo. A Sega inicialmente, depois a Nintendo introduzida um ano ou dois depois também. Sim. Que memórias é que tu tens desse tempo? Assim, alguma que queiras Olha, destacar? Eu consigo fazer um flashback dos meses em que vivi em primeira pessoa, obviamente, e era incrível porque chegava mais longe tudo o que era novidade. Encomendas feitas por fax, na loja pelo fornecedor não havia transportadora na altura, vinham de São João da Madeira para entregar. E era mágico na altura em que, por exemplo, a época natalícia era incrível, porque eu ficava afeto ao setor dos jogos, em que fazia o atendimento ao cliente, eu miúdo, né, com 10 anos, 9, acabava por viver aquilo de uma maneira assim mais intensa, porque aconselhava às pessoas qual seria o jogo que eles podiam oferecer aos filhos, que eles procuravam e não estavam muito dentro do assunto. E foi todo um mix de emoções e sensações em poder viver isso da maneira que eu vivi. E são coisas que já não voltam atrás. A Sega já não existe como distribuidor de consoles, como é óbvio, né? Só de jogos, e também já não existe a Sega oficial em Portugal. Nem a Nintendo existe, na altura era a Chaves e Faced. A Chaves e Faced, exatamente, sim. E pronto, foram momentos incríveis que acabo por guardar com algum carinho. Isso é que já não vão voltar, e tentar às vezes transmitir isto a pessoas que estão comigo, e só que é difícil se não as viveres, porque pronto, é completamente diferente de contá-las. E tu, basicamente, ajudavas a tua mãe a escolher os jogos para o Clube de Vídeo. Fala-me um pouco como é que essa parceria, digamos assim, funcionava. Chegávamos por fax a lista da Ecofilmes, em que depois assinalávamos a quantidade que queríamos de cada jogo, quantas unidades queríamos, era reenviado, e depois... Mas escolhiam pelo nome, não é? Porque não fazias ideia se era bom, se era mau, tinha um nome fixe. Não havia estrelas na net. Fighter Kill, isto deve ser bom. Sim, mas imagina, quando saiu Mortal Kombat, Street Fighter, minha mãe não sabia dizer, olha, este aqui tens que encomendar 4 ou 5, desde, olha, Mortal Kombat vai sair. E depois a Wii Consoles ajudava muito nessa altura a ter aqueles reviews que chegavam passado um ano a Portugal quase. É muito desfasado entre o lançamento internacional e chegar ao mercado, não é como hoje, que sai tudo igualmente por todo lado na mesma data. Sim, sem dúvida. E ainda por cima em Portugal as coisas chegavam muito mais tarde, até por exemplo os filmes. Eu lembro perfeitamente que para os filmes chegarem nas salas de cinema portuguesa passavam tipo 6 meses ou quase um ano. E para chegar à televisão, E para chegar à televisão era uma eternidade. O Sonic 3 saiu em 95, penso eu, ou 94, se não estou em erro. Chega cá em fins de 95 e quando o jogo chegava e tu metias o cartucho, dizia, o jogo é 95 e nós já estamos em 96. Estava a dizer um desfazamento de tempo. Sim, e também, de certa forma, também o mundo girava de maneira diferente, não havia tanto imediatismo que agora existe por exemplo, nas redes sociais e com a internet, e as coisas tinham outra velocidade. Não sei se vocês sentem isso também. Claro que sim. A informação passava sempre no recreio, de boca em boca. Sim. Este que encontrava um código. Não é só videojogos. Tudo. Tipo, o apagão que houve na segunda-feira, se fosse nos anos 90, era, olha, vamos esperar. Aí toda a gente tinha rádio, quando era mais fácil. Mas também a informação não chegava à rádio, como chega agora. Claro. Ias saber às 9 da noite na rádio que afinal foi em Espanha. Uma coisa, anos 90 era tudo muito mais lento. Quando o lento. Madrid foi campeão em 66 da Taça Campeões Europeus, passados 2 dias é que soube em Portugal. Muito bem. Eles a escolher os jogos de Mega Drive e de Master System, e a malta a jogar Famiclone, como os mortais, com o cartucho de 72 em 1. Muito bem. Mas foram momentos incríveis mesmo. E agora, fazendo aqui um salto para... Ainda continuando na conversa de videojogos, mas fazendo assim um salto considerável, na vossa opinião, qual foi o videojogo neste caso, que mais vos marcou? João? Eu jogava principalmente Game Boy, porque a Famiclone era giro, mas acabou a ter aqueles 72 jogos. E o Game Boy... Eu tinha mais coisas, tocavas com os amigos e não sei o quê. E ao princípio tinhas aqueles jogos iniciais, tipo Alleyway ou Solar Strike, que são jogos lineares. Uhum. E lembro-me de jogar o Zelda, o Link's Awakening, e achar de uau, grande cena. Ou o Gargoyle's Quest, foi outro que também fez isso. Ah, sério? O Gargoyle's Quest? Ok. Para o Game Boy. Sim. Tens aquele semi-RPG, mas também é plataformas, já era assim uma coisa muito mais... Sim. Não era básico.
mas era um bocadinho, já fugia um bocadinho àquelas regras de jogos de arcade, ou seja, não tinha bem um... Sim, não era uma coisa linear. O objetivo não era ter conseguido uma Uma pontuação história. máxima, mas tinha de facto uma uma narrativa. história. Exatamente, Depois exatamente. também pode ser para o PC, para aquela fase dos point and clicks, Certo. que também era por isso, porque contava uma história. Especialmente o LucasArts, Uhum. que eram todos bons, Muito bem. basicamente. E tu, Filipe, qual foi assim o jogo que te mais marcou e que te fez olhar para os videojogos de forma diferente? Assim, Eu consigo colocar aqui isto em dois tempos. Primeiro, quando eu tenho o primeiro impacto que vejo o Sonic Sim. a rodar ao vivo, ninguém estava habituado àquilo. Foi, imagina, chega às consolas à loja, monta-se o setup para os clientes começarem a ver aquilo a rodar. Eu chego lá, vejo aquilo, é tipo um impacto, tipo, não é normal de caber num Spectrum. Mas por acaso lembro-me de Mega Drive ser assim um salto brutal. Sim, A primeira vez que vi Mega Drive também senti que E tinha o Sonic a correr, cara, Que na gráficos. altura. De resto, não, posso dizer-te que talvez o jogo que me tenha marcado mais, e ainda hoje tenho um carinho enorme por ele, é o Street Fighter 2. Ok. Não consigo fugir disso. Não dá para... e qual versão? Das arcades? Nas arcades, sim, que é o primeiro impacto que tu tens de convivência com o jogo, e depois a versão para a Super Nintendo, que é a versão doméstica, que diz, ok, tenho um arcade em casa. Ok. Esse jogo para mim faz-me dar aquela clique de tipo, isto é incrível. E já agora, se pudesse só escolher uma versão do Street Fighter 2, o Turbo, o Champion Edition, o Super Street Fighter 2... Escolhi facilmente o Street Fighter 2 Turbo para a Super Nintendo, sem pensar duas vezes. Foi o que te mais marcou na altura. Em termos de o World Warrior, quando sai, é aquele impacto, que foi o primeiro que sai para o mercado em versão doméstica, mas eu acho que o Turbo foi um upgrade incrível em termos de já tens as vozes completas, o roster completo também de lutadores. Foi o jogo que se teve de escolher como a melhor versão. Ok. Seria esse. E tu? Qual foi assim? Mas se calhar tem ido para um caminho diferente. Ou seja, quando eu penso em videojogos, ou seja, o que faz com que a indústria seja boa, eu acho que é a forma como liga às pessoas. Portanto, eu lembro-me perfeitamente de estar um miúdo com a PSP no recreio com 4 ou 5 miúdos à volta a ver. Lembro-me de estar com o meu Game Boy Advance e estar com 3 ou 4 também a ver. Lembro-me especialmente, por exemplo, de estar a jogar PS2 com o meu pai. Não é? Isto são coisas que se metem aos filmes. Portanto, os filmes podem ser bons, andar ali à porrada, ter ali as gravações fixes e os bons atores, mas os filmes que criam a emoção, os filmes que criam as memórias, eu acho que eu acho que é o mais importante. Portanto, a minha resposta não é bem o Zelda ou o Street Fighter. Eu lembro-me de jogar a Fórmula 1 2005 com o meu pai e ver, era fixe ver os carros ali, eu até jogava com as assistências todas. Eu só virava, para a esquerda e para a direita. Mas estar ali com o meu pai, é a cena. Ok. É o que me marca. Ou seja, essas emoções de estarem 5 mil pessoas a ver a E3, ou estarem 3 putos a olhar para uma Switch num recreio, eu acho que isso é o que marca Ok. nos jogos, especialmente. Esse Fórmula 1 2005 era o que tinha o Tiago Monteiro. Era o que eu tinha que Monteiro. Pois, é que eu, por acaso é engraçado teres Vinha- dito isso, que eu também joguei muito na Vinha com a altura. PS2 quando eu comprei a PS2 tarde. Sim. Mas, sim, Era a Silver que tu tinhas? era a primeira Slim. Acho que Ok. foi a primeira versão da Slim. Sim. Já a comprei tarde. Eu sei que eu sei Por acaso é sim. engraçado porque por acaso eu joguei muito também essa versão dos jogos Fórmula 1 e especialmente por causa do Tiago Monteiro, do piloto. Sim. Abrimos aqui um bocadinho as nossas memórias e sobre as nossas vivências com videojogos. Vamos agora para outra parte aqui da nossa conversa, que é as perguntas em jeito, perguntas de Pepe Rápido. Eu toscamente vou chamar esta secção de Pio Rápido. Pio rápido. Portanto, o que é que vai consistir esta secção? Vou-vos dizer duas franquias, dois IPs, e vocês têm que escolher um ou outro. Vão ser assim 12 perguntas e, portanto, assim que eu acabar de dizer as opções, vocês dizem o que é que vocês escolhem. Oh não. Não gosto de Tetris, oh não.
Portanto, vamos então começar Street Fighter ou King of Fighters? Street Fighter. Street Fighter. Muito bem. Crash Bandicoot ou Spyro? Ih, nenhum. Crash Bandicoot. Pá, não gosto nem de um nem do outro, mas o Crash, se calhar. Pronto. E têm que escolher, não podem dizer no, Seria o Crash. no comment. Pode por ti, por mim, por ele. Querem um? Pode ser. Sim, não, mas já está respondido. Já está respondido. Portanto, próxima questão. Sega ou Nintendo? Nintendo. Sega. Nintendo. Sonic ou Super Mario? Mario. Mario. Sonic. PlayStation ou Xbox? PlayStation. PlayStation. Xbox. Ok. Pelo lugar de PlayStation. Pelo lugar de Certo. PlayStation. RPGs ou FPS? FPS. FPS. RPGs. Jogos retro ou jogos atuais? Também um mix, não, mas vou escolher os atuais. É pá, de nostalgia ou de cor, porque, sei lá, os que escolher um. eu jogo agora é atuais. Mas de vez em quando retro e a nostalgia é retro, não é? Portanto, Eu diria atuais. atuais. Ok. Consolas portáteis ou consolas domésticas? Domésticos. Domésticas. Domésticos. Mario Kart ou Gran Turismo? Mario Kart. Gran Turismo. Muito bem. PS2 ou Switch? Switch. Switch. Sim, pela energia de estar a poder trocar de portátil para console. Sim. Switch. Switch. Zelda ou Final Fantasy? Zelda. E agora a última. Mr. Zombie ou Senhor Morto-Vivo? Senhor morto-vivo. Temos de mudar a marca do senhor morto-vivo é banda bom. Senhor morto-vivo. Esta era para vos apanhar. Pronto, Mr. Zombie. Pronto, foi aqui. Já chegámos ao fim desta rúbrica. Por causa disto, vamos agora falar sobre o projeto atual da Mr. Zombie. Daí eu ter feito esta pequena piadinha. Uma coisa que eu queria mesmo perguntar, para deixar aqui on the record, de onde é que veio o nome Mr. Zombie? Não sei. Foi assim. Acordaste? Foi mais ou menos isso. Andava há que tempos a pensar. Quando pensei em abrir a loja, andava há que tempos a pensar, pá, como é que se vai chamar aquilo? Queria um nome fixe, percebes? Que não fosse Ligado a jogos. ligado a jogos, sim. Sim, que costuma ser sempre o retro qualquer coisa. Ou retro qualquer coisa, ou Mr. Retro. Ou Gaming Replay. eu queria que não tivesse nada a ver. Eu acho que tem um bocado também por causa da Pingorilla. Eu gosto do nome Pingorilla. Sim, Daquela loja é uma Seattle. de Seattle, exato. Tiveste uma epifania. Mr. Zombie. Assim, um zombie, mas com um ar, um cagão. E convencido, e snob. Mas com bom aspecto. Assim, um zombie, mas Com classe. um zombie com, sim, com classe. Ahm, Aliás, eu acho que até veio primeiro a imagem dele do que o nome. a sério, olha, que engraçado. Aliás, a introdução do bigode faz todo sentido agora, para lhe dar mais classe. O primeiro tinha bigode. tinha? Fui ver, sim. Raspou o bigode. Nos últimos anos, agora O voltou. bigode agora voltou. Voltou E agora. só para situar aqui no tempo, quando é que, pronto, o João é que foi um dos fundadores da loja, correto? Sim, foi fundador. Foste o fundador. Quando é que abriu a primeira loja de Mr. Zombie? Já faz quanto tempo? Vai fazer 8 anos agora. Vai não é? fazer 8 anos agora, sim. Ok. Pronto, isto agora... Tivemos agora um rebranding por parte da loja. Agora é Mr. Zombie Games and Burgers. Mas a loja já teve vários espaços e vários tamanhos de loja também. Queria também perguntar-te especificamente a ti, porque é que surgiu esta necessidade de estar sempre a mudar de espaço e de loja? A primeira porque é a primeira, não é? Sim. O primeiro sítio que aparece, Isto já é o espaço número... 5. É o quinto espaço, ok, Sim. é o quinto espaço, pronto. 8 anos. Só para tentar perceber porque é que houve esta mudança de espaço Sim. ao longo destes É um anos contexto. todos. Sim, a primeira porque era a primeira, pronto, era a primeira. E começou a crescer a um ponto que eu pensei, pá, porque era numa rua assim um bocado escondida, não se via muito bem, e eu queria passar para um sítio melhor e surgiu a ideia de abrir um espaço que também tivesse comida. Só que a ideia do espaço que tivesse comida foi abrir em janeiro de 2020, 3 Pois. meses antes da pandemia, Exato. que foi ótimo. Com isso tive que fechar a loja, porque não conseguia aguentar os custos só com a venda dos jogos, e passei para uma loja muito pequenina que foi a mais barata que sinceramente consegui arranjar, que era para conseguir sobreviver só com o online. Uhum.
Entretanto, apareceu uma oportunidade de uma loja um pouco maior, numa rua central, pelo mesmo preço de renda, pá, não vou pensar duas vezes. Pois, entretanto, aqui o Filipe já mandava matutar a cabeça há 2 anos. Epá, e se abrisses outra vez a loja com a hamburgueria, e eu abria contigo, e vai lá, e pensa nisso, e pronto. E chegou uma altura que, pá, bora, vamos para isso. Só que também achámos que para o projeto que nós queríamos, para a quantidade de coisas que nós queríamos ter, para o que nós queríamos fazer, 2 pessoas não chegavam. E então lembrámos aqui do Putu, que achávamos que... Sim. Tinha valor perfil. Não, eu acho que era porque tinha também as competências que nos faltavam a nós. Sim. Cada um tem as suas forças em determinadas coisas, e o Hugo tinha essa parte que faltava. Uhum. E então convidámos e ele disse, pá, assim, bora. Juntaram-se. E para as pessoas que não conhecem o espaço ou que querem conhecer um pouco melhor as pessoas que estão por detrás do projeto Mr. Zombie, como é que vocês explicariam este trio que agora está encarregue de estar responsável deste espaço? Como é que, ou seja, a minha pergunta é, como é que estas 3 personalidades tão distintas se juntam para dar uma nova, para renascer a Mr. Zombie? É o caso clichê do cliente que ficou amigo. Ok. O Filipe foi logo na primeira loja, era o cliente Número 5. número 5. Lembro-me bem. Tinha a ficha de cliente número 5, portanto já passaram 8 anos que nos conhecemos, e entretanto, criámos logo empatia e fizemos na altura fui fazer uma feira de retro gaming ali no Lourinhã, Certo. e fomos juntos, ele levou as minhas coisas na carrinha dele, criámos logo ali uma empatia. Aliás, levei o teu bastão para casa. Pus a minha loja Confia em inteira na carrinha de um gajo que eu conhecia há 3 meses. Já Sim. estamos cá hoje e... Né? Começou a vir à loja, queria-me escamar. Sim, isto é curioso. A primeira vez que entrei na loja, vinha com a ideia de comprar coisas para revender no LX e na Vinta. A Vinta na altura não havia. E pensei, este gajo mete os comandos ao preço certo. Mas comecei a ir outra vez, comecei a fazer as reparações na loja, ficar cada vez mais, não só mais cliente, como mais amigo do João e dos outros clientes que lá apareciam. Essencialmente foi essa a evolução. Uhum. Sim, e depois é como eu estava a dizer há bocado, como cada um representava uma série de competências que acho que era fixe para o negócio, Sim. e como nos damos bem e temos uma confiança total uns nos outros, neste momento, Sim. porque isso é o mais importante. Isso é a não base. é? Isso é a base. Confiar a 100%, né? Ao fim e ao cabo é o negócio e é dinheiro. Se não confiares... Uhum. Nesta nova loja da Mr. Zombie, da qual nos encontramos, tem vários espaços. Tem um espaço com arcades, uma sala onde as pessoas podem jogar jogos de tabuleiro ou fazer sessões de Dungeons and Dragons. Temos também outra sala com consolas e onde as pessoas podem jogar. Só vais dar-nos com decoração anime, sim? Sim, com decoração anime, exatamente. E a sala retro. Exatamente, pronto. Disseste melhor. Sala anos 90, sim. Eu queria agora focar um pouco nesse piso de baixo aqui da loja Mr. Zombie e falar concretamente sobre um projeto que vocês fizeram, que basicamente é um Game Boy, assim, tamanho grande, em que as pessoas podem jogar jogos de Game Boy, assim, em plano grande. Eu queria que o projeto realmente está... Esse equipamento, essa consola, digamos assim, está muito bem conseguida. Gostava de saber como é que surgiu essa vontade de criar esse pedaço tecnológico. Muita da decoração e muita das funcionalidades aqui da loja surgem da ideia de não era fixe se... e depois qualquer coisa. Portanto, não era fixe se tivéssemos os hambúrgueres a servir ao lado dos jogos, não era fixe se tivéssemos uma sala só para Dungeons and Dragons, e o Game Boy foi a mesma coisa. Olha, não era fixe se tivéssemos um Game Boy, mas com 1,20 m. Acho que foi daí que nasceu. Pensamos, é concretizável. Exatamente. Bora. E temos um amigo com capacidade de carpintaria, capacidade para fazer aquele tipo de trabalho. Yeah. Nós temos a capacidade para fazer toda a programação da consola, de configuração das arcadas, dos botões. E portanto, surgiu do nada da ideia de, se fosse, não seria fixe se... Acho que a ideia foi sempre... Marca a diferença.
ter uma loja, que tu chegas cá acima, é uma loja, tem comida, tem jogos e bada fixe, e está giro, e a loja está gira, a decoração, mas Tem um depois submundo, desce tem um submundo. e é tipo, estás numa mini Feira Popular, ou numa mini numa mini Euro Disney, Sim. e uau! Sim. Daí a ver os espaços distintos, cada um com a sua personalidade. Uhum. Que é para tu ires a um espaço, e uau, este espaço é assim, e o outro é assim. E o Game Boy é super fácil de jogar com um Game Boy com os dedos, mas é todo um desafio jogar com uma mão inteira. Os botões. Ter usado duas mãos para na loja, para o iPad é difícil. Muito Foi bem. essas ideias como o Hugo estava a dizer. Aí não era fixe, mas há muitas que nós estamos a meia, pá, porquê? Yeah. Aí não era fixe pôr 40 naves de Star Wars penduradas no teto Agora vamos conseguir. E 6 horas depois, e 4 6 pessoas horas a depois trabalhar. 4 pessoas a trabalhar, é pá, que ideia tão estúpida. Bora. Mas depois no final. Já estou em No final, frente. final ficamos sempre contentes. está giro, sim, está muito giro, Mas deu muito mas houve trabalho. várias ideias assim, de, Sim. epá. Não era fixe se tivéssemos 10 arcadas, quando cada uma pesa 100 kg e para o piso de baixo. O piso de baixo Ai, e desmontá-las todas. E onde é que vocês arranjaram as arqueias? Agora já que estão a falar Boa disso. história. Acho que isto merece uma história. Mas merece uma história. Sim, foi engraçado. Eu estava no OLX, estávamos todos no OLX à procura de anúncios de arcadas e vimos um post que tinha 5 ou 6 daquelas máquinas genéricas que havia antes, Sim. com computador com vários jogos. E eu reparei, olha, é onde eu moro, muito perto de onde eu moro, nunca sei. Olha, vou lá, liguei à pessoa, assim, pode cá vir, isto é um armazém, temos várias coisas. E quando entrei lá, aquilo era um mundo, mas um mundo a sério. Tinha tudo, tinha aqueles cavalinhos das feiras para andar ali com a moedinha. Tinha justiceiro. Sim, A abelha maia. tinha pinballs novos e usados, prontos. Tinha máquinas de arcada, toda a variedade. Tinha assim, acho que era uma sala. Por exemplo, tinha O Sega Sega Rally, Rallys. mas não era Sega Rally, eram tipo 20 Sega Rallys. Daytonas Sim. também. Eu não fui, mas eu mandava 20 fotos. Daytonas. Isto era um armazém de perder de vista de arcadas Sim. e de material assim, grande de pôr a render. A gente levou aquela pequena seleção de arcadas. E a origem, né? Não esqueçam de referir a origem de. Sim, aquilo do tudo, equipamento. estas máquinas estiveram todas na Feira Popular Sim. mesmo. Lisboa. A sério? Estas máquinas que temos cá eram da Feira Popular. É um bom espólio que ele tem lá. Isto Porque eles tinham 3 casas de arcada na Feira Popular. Não sei se te lembras de uma altura da Feira Popular, que era tu pagavas a entrada e jogavas o que querias nas máquinas de arcada. Foi mesmo no Isso fim, não- antes de fechar. eu fui à Feira Popular, mas já não me lembro disso. Eu frequentei a Feira Popular entre 6 e 9 anos, portanto não tenho assim. Eu não sei quanto tempo fechou, se eu sincero. Não é? Mas o Hugo já não conhecia. Eu a Feira nunca lá fui. Popular. Pois, Ai, então já fui à rua. não, deve ter sido. Ai, eu estou tão velho. Ele deve ter sido. Ai, eu estou tão velho. Não, deve ter sido no início dos anos 2000, digo eu. Sim, deve ser por aí. Início de- Final, Agora sim, final de 90. Final de Eu mais acho que em início de. 2000 ainda estava aberta. Eu Sim, lembro que foi no deve ter aniversário. sido 2002, 2003, qualquer coisa. Eu Sim, confesso Nem que. capa tinha na altura, por isso. Mas pronto, essas casas eram deste do Então- pai deste Renato. Sim. Yeah. Como- Sim. Tem história, tem história. Então vocês estão agora literalmente a preservar as memórias, Exatamente. A dar nova isso, vida. a dar nova vida. Nova vida, yeah. Realmente foi aqui um full circle e tem engraçado. o cheiro de antigo. Sim. Tem mesmo, cheira Aquele mofo, clássico. como mofo de madeira velha. Sim. Não temos bicho na madeira, mas o mofo está lá. Muito bem. Não, isso realmente é muito engraçado vocês terem partilhado isso. Realmente vocês, agora que se fala bastante na questão da preservação dos videojogos, até por causa de que as coisas estão agora em clouds e serviços Digital, de streaming, digital, yeah. tudo digital, o facto de vocês agora terem este bocadinho de História ali. de história, mais concretamente da Feira Popular de Lisboa, principalmente as pessoas que moram na capital, de facto é muito engraçado vocês terem partilhado isso. E continuando aqui falando sobre coisas antigas e o retro gaming, mais ou menos a partir do ano do Covid, o retro gaming explodiu em termos de preços, apesar de já ter sido um fenómeno que estava cada vez a crescer e Sim, mas o Covid fez triplicar os preços em relação aos jogos antigos. Há Isso, franquias que se nota muito mais, tipo aquelas mais icónicas, Pokémon, Final Fantasy. sim, eu gostava de focar-me agora a conversa nesse tópico. Na vossa opinião, porque é que acham que houve esta explosão de
preço e a questão de haver tanta procura pelo retro. Como é que vocês explicam este fenómeno? Como é que vocês interpretam isto? Epá, eu acho que isso é igual a qualquer outro colecionismo, como aos cromos também já tiveram explosão, a BD já teve explosão. Eu acho que era uma questão. A música começou muito antes disto, não é? Com a explosão de preços em vinis e. É um muito volátil isto. É colecionismo. Sim. Sim. Certamente que uma geração tem dinheiro para gastar em coisas, Em coisas que não podia ter na altura, não é? E a procura aumenta, o valor aumenta. Acho que o retro gaming é isso, não é? Tu podes comprar os jogos que não pudeste comprar na altura porque os teus pais só podiam comprar tipo 2 ou 3. E só que não precisas, mas tu queres. Sim. Porque hoje em dia já há muitas formas de poderes jogar todos os jogos que tu queres. Mas não, O espírito, não é a o mesma espírito tem que estar lá o hardware original, tem que estar o software original, o espírito para Por estar exemplo, a completo. minha casa, a família da minha mulher, e quando vai lá a casa, nós gostamos de fazer torneios de Sensible Soccer. A sério? Ok. E tem que ser uma Mega Drive. Eu podia ter um PC a correr aquilo. Um Amiga, olha o Amiga, fazia sentido. Ou um Amiga, mas a nostalgia que eu tenho do Sim, Sensible claro. Soccer foi na Mega Drive. Nós alugávamos Ou tem que ser para ref. alugávamos o cartucho. Epá, isso aí eu Não, acho... RF não. Para RF tu ias. Para RF Não. não. Isso aí é a única Mas tem que coisa ser que eu me uma Mega apoio. Drive. Sim, isso eu concordo. Agora, na minha opinião, pelo menos, estar a ligar consolas antigas por RF, é pá, por amor de Não, Deus. não. Dói um Não, bocado. pode ser uma experiência um bocadinho melhor. Tipo, não, acho que não vale a Quem pena. gosta de ouvir chuva, quer dizer, talvez. Não, eu, Quando a tua mãe liga à batedeira e tu quer, desliga isso. Faz diferença. muito bem. E agora, há bocado vocês estavam a falar de houve questões de polémica. Queria-vos agora também fazer uma pergunta nesse sentido. Até quando é que é uma consola ou uma geração é considerada de retro? Vais lançar o Eu conselho. acho que tem a ver com a idade. Não acho que não. Essa discussão do que é retro ou o que é que não é, isso tem a ver com a idade. Porque eu tenho 45 anos. O que é retro para mim não vai ser igual ao do Hugo que tem 26. Pô, uma PlayStation 1 é antes dele nascer, é retro. É uma opinião Não é? válida, sim. Ou uma PlayStation 2 é de quando ele era miúdo. Eu Portanto, acho que passa a ser retro. Para mim, uma PlayStation 2 não é retro. Eu tinha 20 anos quando saiu. Sim. Não faz sentido ser retro. Mas percebo que seja para certas gerações. Achas que é uma coisa mais pessoal? Eu acho que tem a ver com a idade. Eu acho que é o principal fator. Sim. Eu acho que o principal fator é a idade. Vocês As pessoas concordam com ficam- isso? As pessoas ficam chateadas com isso porque não se querem sentir velhas. Mas eu acho que todas as Se eu opções sei são que válidas. PS3 é retro, PS3 é retro porque tem 20 anos a consola, quando Sim, saiu. mas os formatos. Sim, o meu Não é? sobrinho tem 18 anos, PS3 é retro. Pá, mas o retro, para mim todas são legítimas, mas a minha opinião acaba por ser, imagina, o 2D, pixel art, hoje em dia já não é algo que esteja na moda, uma outra produtora indie o faça. Acaba por ser um conceito fixe, mas que já não é tão utilizado. Poderás incluir isso no retro. Uma PS3, como já entra na era do HD, já é subjetivo. Cada um tem a sua opinião. Pronto, eu acho que até à sexta geração. Eu acho que é um não assunto, sinceramente. Aliás, até à quinta geração. A PS2, talvez, e Dreamcast e GameCubes já entra ali num limbo divergente entre cada. Por causa da tua idade, lá está. Certo? Não, Jogas PS2 hoje, aquilo era caipo. Sim. mas jogas um grande turismo. É giro de jogar, é 4. divertido Claro que é jogar. Jogo na boa, um black. Só acho que- sem problema nenhum. Só- E gosto de jogar, mas. A única que envelheceu mal foi o 3D nas 32 bits. Para mim foi a única coisa que envelheceu menos bem. Não, isso eu não consigo jogar. Ok? 3D, 3D nas o 32. início do 3D eu não consigo. É difícil. Tem jogos. Custa dá. muito. Sim. Só que Não dá. consigo jogar Tomb Raider. Por exemplo. Não Tem que consigo. ser um remasterzinho. Não dá. Ok. Respeito a coisa, pá, gostas. Mas Mas eu não entrando consigo. na área do HD, por exemplo, a Switch não é digital. A Switch, a Wii, não é digital. Mas já entra com componentes. Podes E até o próprio motion controls, Já é uma inovação. o Wiimote, a questão do Wiimote. Sim, mas é a geração PS3. Sim, mas talvez até à quinta geração, a sexta já podes incluir se quiseres. Já é Agora que o subjetivo. debate é PS3 Xbox 360. Já entras na HD, já me custa Claro que para incluir. um velho de 45 anos, PS3 nunca é retro, não é? Pois. É super moderno. Não, mas mesmo assim tu tens. É pá, estava na faculdade. Quando eu nasci nos anos 80, para mim um Atari dos anos 70 não era retro, né? Eu tinha. Não, era só velho. Não queria jogar porque era feio. Basicamente era isso. Tu sentias na altura como miúdo. É pá, não, isso é feio.
Se eu posso jogar NES ou Master System, vou jogar Philips, Dois cubinhos andam lá para o outro. Já um combo. Videopack. Mas é um tema que gera alguma controvérsia, mas todas as opiniões são válidas, obviamente. Sim. Ninguém é dono da razão. Ninguém é dono da razão, cada um vê da sua maneira. E... Sim, também concordo com essa perspectiva. Voltando agora aos videojogos, ou a lojas de videojogos e à Mr. Zombie, existem também outras lojas de videojogos em Portugal, mas eu gostava de saber a vossa opinião, o que é que difere da Mr. Zombie em relação às outras? Com o novo conceito é mais fácil agora ver as diferenças. Não é? Sim, mas Tens um hambúrguer na mão enquanto estás a ver os jogos, estás a jogar umas arcadas. Esta experiência não é uma coisa agora muito comum. Mas antes disso eu acho que é... Escolhes o tema também onde podes conviver. Tenta aqui várias opções e acho Mas que vai acho que desenvolver além isso. disso é o que fez também nós ficarmos amigos. Eu acho que é Sim. tentar que fosse um sítio onde Uma não vais só bem. comprar jogos. Sim. Onde te sintas bem, sim, confortável. A falar com as pessoas, pela mesma razão que como comecei a dar bem contigo, João. Sim. Sim. Porque é um sítio onde tu vais e ficas na conversa. Quantas vezes é que tu estiveste aqui e disseste 40 vezes, tenho que me ir embora que estou com pressa. Mas certo. Olha, é verdade. E não foste. E não fui. Temos um Porque tema aparece e mais dissemos- alguém e tu ficas Exato, na conversa e aparece mais outra pessoa e conversas mais um bocado. Quantas pessoas tu conheces porque vêm à Mr. Zombie e só conheces daí? Sim, e também agora eu estou a sentir é que, pelo menos das visitas que fiz aqui à nova loja, é que o ambiente está muito mais familiar, ou seja, no sentido em que não são só os geeks ou os apaixonados pelo hobby, ou seja, está agora a aparecer e estão a abrir o leque dos vossos clientes e das Eu vossas... acho que é também que as pessoas E isso, percebem mas isso também é Não, muito bonito de se ver. é um sítio onde podem ser nerds à vontade. Ainda hoje tivemos um aniversário, eram adultos. Eram adultos, Adultos, assim. não havia crianças, incrível. E É nessa, transversal a todas as faixas de e idade. nessa festa de aniversário estavam na zona de arcades, Anos 90. Nos anos 90. anos das consolas. Sim. Ok. E foi uma boa experiência pelo feedback deles e... Portanto, diria que é isso. É, uma pessoa sentir-se bem. É, Eu antes de trabalhar aqui, criares um ambiente. tomava isto como era o descanso. Eu trabalhava de segunda a Um sexta chill-out e ao aí. sábado, olha, é o dia da Mr. Imagina, Zombie. tu vais Posso estar aqui, sossegado faz o na teu loja. hambúrguer, traz a tua Switch, o teu Game Boy, o teu Game Gear e estás aí e estás à vontade, não tens que sofrer uma consola de mesa nossa, mas podes trazer o teu Eu acho equipamento. que isso é um ambiente portátil. e conhecer as pessoas. Ficas aí e acabas por ter um tema, lanças um tema e alguém vai entrar na discussão porque ouviu e vai dar a opinião. Conheceste aqui, João, conheceste aqui o teu arqui-inimigo, Depois foi o Chucha. o Chucha. Limpa os parabéns todos. Mas Sim. é isso, é É, criares. Tirar estas memórias. As memórias é As memórias. Nós verdade. estamos a conseguir Sim. com este novo conceito. Vemos famílias a trazer os miúdos e pais que viveram isto também na geração 80, 90 e agora querem mostrar aos filhos uma loja em que podem viver um pouco esse momento. Para as pessoas que não conhecem o espaço e que queiram visitar, façam um pitch do que é a loja Mr. Zombie Games and Burgers. O que é que você traz dizer? O conceito aqui, especialmente. Ou seja, faz um convite às pessoas para Exatamente. visitarem. Portanto, nós temos aqui um espaço para as pessoas estarem à vontade, onde as pessoas podem estar a reviver os jogos do passado e a conhecer os jogos atuais. Podem estar com os amigos ou com a família a desfrutar de arcadas, das consolas que a gente disponibiliza para as pessoas jogarem. Espaços temáticos onde podem jogar D&D, onde podem jogar jogos de tabuleiro, jogos de TCG. E, no geral, ter aqui um espaço de convívio. Essencialmente é isso. Sim, com a opção de escolha, porque tu pegas no teu menu e deixas as casas e dizes onde é que eu me sinto mais confortável, qual é o espaço que me traz mais memórias e sentas-te e desfrutas da tua refeição e sentes. Notas isso na escolha. As pessoas Sim, vêm e vão de propósito, não, quer ficar na sala de exatamente. Sim. Porque parece uma dungeon medieval, uma taberna medieval. Não, quero ficar. Se quiseres fazer um jogo de tabuleiro, nós não disponibilizamos a única coisa, podes trazer de casa e usufruir do espaço à vontade, Sim, sem qualquer problema. muito bem. Que balanço é que vocês fazem a este novo espaço? Eu sei que ainda é muito recente, ainda é poucas semanas. Está a corresponder às vossas expectativas? Eu acho que a recepção do público tem sido espetacular. Pois tem. As pessoas. Feedback, é sim. só elogios. O espaço está incrível. Já não me lembro disto
Ou seja, eu tenho memórias disto de quando era miúdo e agora consegui reviver. Eu não vejo este jogo desde que sou puto. Principalmente a cara das pessoas quando vê a sala de É entradas. espetacular. Quando as pessoas descem as escadas e nós vamos a acompanhar a pessoa. Uau! E Nós estamos habituados, né? O impacto é diferente, todos assim, né? Sim, sim. Nós fizemos as máquinas, portanto temos até Aquele uma relação de impacto. ódio para com aquilo, não é? Mas Certo. ver a reação das pessoas é espetacular. E Pá, yeah. estão cá à vontade. Sim. E estão a adorar o conceito, gostam da comida, felizmente. Conseguem estar aqui a comprar jogos como querem. Sim. E, pá, tem sido E espetacular. temos, e, pá, e Sim, a temos fluência tem sido boa, E principalmente temos que feriados, fins de semana. Sim, Ok. sim. Para além das pessoas poderem visitar esta loja aqui na estrada de Benfica, onde é que podem também encontrar a Mr. Zombie? Em que plataformas? Podem procurar-nos no Instagram, TikTok, Temos o nosso website. o nosso site com a nossa loja online, Uhum. www.mrzombie.pt Sim, os links vão estar todos na descrição, sim. e é isso. Essencialmente é isso. Essencialmente E é isso. envios a nível E em pessoa, internacional. claro. A loja aberta ao público. Ah, sim. A gente prima aqui pela simpatia na recepção ao cliente. Pronto, é isso. Eu acho que vamos terminar agora aqui esta conversa. Eu espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, muito obrigado. Estamos contigo. Pronto, e obrigado mais uma vez Obrigado. e Obrigado. vemo-nos por aí, está bem? Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado João, Filipe e Hugo. Os links da loja Mr. Zombie estão na descrição do podcast. E agora quero saber a vossa opinião. Já visitaram a nova loja Mr. Zombie? Se visitaram, o que é que acharam? Partilhem a vossa opinião. Podem me encontrar no Instagram, @piado_do_pardal e no Twitter, /x, @piadopardal, tudo junto. Não se esqueçam de subscrever o podcast no YouTube ou seguir-me no Spotify, Apple Podcasts ou então na plataforma da vossa eleição. Se gostaram deste episódio, podem avaliar-me nestas plataformas. É mesmo muito importante o vosso feedback. Espero contar com vocês no próximo Piado Pardal. Fiquem bem. Adeus.